Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito se fala sobre a importância da mãe na vida de uma pessoa, mas e o pai? Nós estamos no mês de agosto, aonde se fala bastante sobre a figura paterna. Muito se fala sobre presente, mas e a função paterna e a importância do pai? Então nós estamos aqui, eu sou Suzana Guimarães. E eu sou Jessé Guimarães. Nós somos do Viver Família, no ministério que nós temos, e bem-vindo ao nosso canal, onde nós conversamos sobre temas relevantes da família e do casal. Não se esqueça de nos seguir nesse canal, nos seguir também no Instagram, @Ministério Viver Família, e também no TikTok, @viver.família. E não esquece do sininho e também de compartilhar esse conteúdo com as pessoas que você conhece. Muito bem. Muito bom. Então vamos lá, Vida. Eu gostaria de perguntar para você como que a Bíblia apresenta o papel do pai. Eu tenho vários textos que eu gosto, mas eu, em particular, tenho 3. O Salmo 128, que eu digo que é o Salmo do homem, ele diz assim: bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e que anda no seu caminho. Do seu trabalho comerá, feliz será e tudo lhe irá bem. No interior da sua casa, sua mulher será como a videira frutífera e os seus filhos como o rebento da oliveira ao redor da sua mesa. Então eu penso que o pai, homem, é aquele que, em primeiro lugar, cultiva uma relação profunda de comunhão com Deus, para que, através dessa relação, ele tenha toda a sua capacitação e conteúdo para gerar sobre a vida da sua casa, e especialmente dos seus filhos, né, essa ideia do Pai eterno, essa ideia do Deus vivo, que é o Deus da vida dele e que precisa também ser o Deus da vida dos seus filhos. Né? Um outro texto que me chama a atenção é o de Efésios, capítulo 6, versículo 4, quando diz lá que os pais eles precisam criar e educar os filhos no temor e na admoestação do Senhor. Então, nós não criamos e educamos filhos de qualquer maneira, ao léu, não. Há um padrão, há um parâmetro, há um modelo, que é o modelo de Deus, através do próprio filho, né, obediente, que amava o pai acima de qualquer outra coisa, que era Jesus Cristo. E o terceiro texto que me chama muita atenção é o de Colossenses, capítulo 3, verso 21, quando diz lá, pais, e o termo pais ali é pater no grego, então é referente à figura paterna do homem, e diz assim, não irritem vossos filhos a ponto de esmorecê-los na fé. Então, dentre vários textos que fala sobre paternidade, esses 3 me chamam muita atenção. Que interessante. Agora a gente precisa lembrar que tem filhos que não têm esse pai que é terreno, né? Então a Bíblia fala, e é muito maravilhoso nós entendermos isso, graças a Deus, que há uma porção dobrada para os órfãos e as viúvas. Então, quando esse pai é ausente, quando não há uma participação na vida do filho, né, com a figura paterna, nós precisamos acreditar de que Deus se faz presente, de que Ele vem como pai, como protetor, como cuidador, e usando também pessoas para mostrar a sua função paterna, mesmo a gente entendendo que Ele é espírito. Mas quais os valores, vidas e princípios que a Bíblia ensina os filhos que aprendem mais com os pais do que com a mãe? Então, que princípios e valores seriam esses? O homem, na sua essência, ele tem 2 funções primordiais, prover e proteger. Não só no quesito material, mas também no emocional, no psicológico e principalmente no espiritual. Então a figura do pai é aquela figura que eu gosto de comparar como o capitão do barco. O capitão, aquele que ele vê a direção em que o barco tem que ir, o ritmo em que o barco tem que ir, o trajeto mais seguro, né? Então cabe a esse pai ter essa postura da liderança, porque é a voz do homem que traz essa segurança à mente e ao coração do filho e especialmente à alma desse filho. Né? É o pai que protege, é o pai que aquieta. Né? Por quê? Porque é ele que tem essa figura da liderança.
né, de prover e proteger. Então, o aprendizado maior com os pais seria essa questão de se sentir seguro, de se sentir protegido, né, cuidado, e também numa direção que ele precisa ter. Então, a voz do pai ajudaria mais nisso. Perfeito. Fantástico, muito bom. Então, vamos ver agora na prática também quais seriam algumas responsabilidades do pai na vida de um bebê, na vida de uma criança, na vida de um adolescente, na vida de um jovem. É muito bom porque a gente precisa saber qual seria especificamente, pontualmente, como esse pai é apresentado nessas fases da vida. Na vida do bebê, é uma fase que, na verdade, o envolvimento direto com o bebê é da mãe. Então, é a mãe que se doa 100% a esta fase da vida do ser humano. Enquanto ela se doa ao bebê, ela precisa ser cuidada pelo marido. Então, a figura do pai nessa fase é cuidar, e cuidar da melhor maneira possível dessa mãe, para que ela tenha recursos suficientes para se doar ao bebê. A fase da criança já é uma fase em que há uma participação mais ativa desse pai, assumindo algumas responsabilidades, passar mais tempo com essa criança, porque é quando começa a haver uma identificação do menino com a figura masculina, e a menina, é claro, vai olhar para o príncipe encantado dela, porque o pai é o primeiro príncipe encantado na vida da menina. Então, esse pai presente, ele vai ajudar nessa formação dessa identidade masculina e feminina da criança. Na fase da criança, a gente pode lembrar o que Deuteronômio 6 fala, né? Que é o pai que pega na mão e caminha, inculca a palavra, deitado, assentado. Porque é essa voz que entra com mais poder, com mais profundidade na mente e no coração do filho, né? Eu lembro que uma das questões práticas que você fazia muito com os nossos filhos, com a Thalita e Davi, era à noite orar com eles. Às vezes, até quando nós estávamos ausentes, eles ligavam para você para orar. Isso também seria uma prática importante, né, para a criança, desde o bebê, né? Mas também para a criança. Maravilhosa. Desde a barriga, desde a gestação, a voz do papai já é ouvida, né? Isso é muito gostoso. E na adolescência? A adolescência é uma fase tremendamente maravilhosa. Verdade. Porém, é uma fase de transição, aonde o ser humano, né, ele vive os conflitos, ele vive as carências da necessidade de identificação, de acolhimento. Está deixando de ser criança para ter mais responsabilidade. E é onde muitas vezes a confusão é gerada dentro da própria casa, porque aquela pessoa vai ouvir dos pais: você não é mais criança para isso, mas você ainda não tem autonomia para isso. Então, é a figura do pai que, mais uma vez, traz essa certeza, essa segurança, essa proteção, né? E é uma fase que o pai e a mãe, principalmente o pai, que é mais impaciente, precisa dar mais o ouvido do que a boca. Então, o pai, o homem, ele precisa exercitar a audição, o escutar, né? Que é para o homem mais difícil do que para a mulher. E na fase da juventude, que é aquela fase em que algumas decisões mais sérias precisam ser tomadas, como faculdade, trabalho, namoro, a figura desse pai presente desde a gestação, né? Vivendo todo o ciclo do desenvolvimento, vai representar para esse filho um porto seguro, né? É aquela pessoa que se pode confiar. Por quê? Porque ele fez parte da minha vida, ele está na minha vida, e eu sei o quanto esse pai me ama e quer o meu bem. Então, ouvir a sua orientação, ouvir o seu conselho, né? Às vezes até lidar com as limitações que ele impõe, é o que vai trazer a segurança, é o que vai trazer a paz ao coração desse filho, dessa filha. Você está gostando desse conteúdo? Então dá lá o nosso like, o seu like pra gente, né? E você também compartilha com uma pessoa que precisa ouvir, porque isso é muito importante, entender o legado da paternidade, entender a importância da figura paterna, que muitas vezes, aí eu vou falar com uma experiência que eu tenho de ouvir algumas mulheres, tem mulheres que não permitem a presença desse pai na vida dos filhos. Elas acreditam que o controle maior é delas, elas tomam para si
essa educação dos filhos, né? Então, isso também é muito importante a gente enfatizar. Agora, uma questão muito legal para a gente entender, Vida, e eu queria que você respondesse para a gente, como que a missão desse pai acaba? Acaba quando eles se tornam adultos? Acaba quando eles casam? Ela acaba essa missão? Como que é isso? Nunca acaba. Uma vez pai, uma vez mãe, pai e mãe para sempre. Precisamos aprender a lidar com cada fase. Nós temos hoje, por exemplo, a experiência de ter nossos 2 filhos casados e já construindo a família deles. Então, nós precisamos acompanhá-los no ritmo deles também, né? É como você muitas vezes fala, quando é uma questão de pecado explícito, o nosso papel deixa de ser pai e mãe para ser irmãos em Cristo. E aí nos cabe, sim, admoestar e exortar. Mas como pais, nós vamos estar sempre andando e acompanhando o desenvolvimento deles, na medida que eles também nos permitirem, né, a partilhar com eles as experiências que eles estão vivendo. E isso é muito edificante para todos, porque isso nos ajuda também a respeitar e a agir no tempo de Deus, no jeito de Deus. Então, esse papel nunca acaba, nunca diminui. Muito pelo contrário, ele só aumenta, mas ele aumenta com maturidade, ele aumenta com acima de tudo, com o temor e o tremor de Deus. Agora, é importante lembrar que se os pais não dão abertura para esses filhos em todo o processo do desenvolvimento, se há um afastamento e um distanciamento. Então, eles não têm a liberdade também de vir, de pedir conselhos, de ter uma direção, e até mesmo a liberdade dos pais tomarem essa atitude de admoestar, de exortar. Então, lembrem disso, que é um processo. Mas aí você pode perguntar, mas olha, eu errei tudo, desde o começo, e estou agora com os meus filhos jovens ou adolescentes. Aí entra a questão da comunicação e da verdade que liberta, que é você agora se aproximar e pedir perdão por ter sido afastado nesse período anterior e recomeçar. Nunca é tarde para recomeçar, para escrever uma nova história na vida familiar. Então, a comunicação, a busca, né, como nós já falamos, né, estar à mesa, isso pode resgatar tudo que você perdeu lá atrás e recomeçar. E, né, em alguns casos, até buscar ajuda, né? Ajuda espiritual, ajuda profissional, né? O propósito é viver bem, é viver dentro do padrão de Deus. Em algum aspecto, esse padrão está sendo quebrado, não está sendo vivido, é o momento de acender a luzinha vermelha e buscar os recursos certos. Muito bom. E, se você tem mais alguma questão, alguma pergunta, uma dúvida, vá lá, pergunte nos comentários e nós vamos ter a alegria, né, Vida, de responder dentro daquilo que podemos dar para você, mas muito mais da palavra de Deus do que da gente mesmo, né? E não esqueça de curtir esse vídeo e compartilhar. E se inscreva no nosso canal, se você ainda não se inscreveu, ative lá o sininho nos curtindo, para você receber notificações de novas palavras e novas conversas que vamos ter. E vá lá também no nosso Instagram, @Ministério Viver Família, e também no TikTok, @viver.família. Beijo no coração, que Deus os abençoe. Beijo, um cheiro.